Bem, vamos lá. Eu queria te convidar para abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 31. Livro do Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Deuteronômio 31, a partir do versículo 9. Pedi para você não fechar a sua Bíblia, para a gente ir olhando no texto ao longo da devocional. Diz o seguinte: Moisés escreveu essa lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor a todos os anciãos de Israel. Moisés deu-lhes esta ordem: ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, essa lei será lida diante de todo Israel, para que todos a ouçam. Reuni o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros dentre as vossas cidades, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de obedecer a todas as palavras dessa lei, e para que os seus filhos que não conhecem esta lei, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, que ireis possuir quando atravessares o Jordão. Até aqui. Pai, fala conosco através de sua palavra. Obrigado pela oportunidade que a gente está aqui diante dela. Em nome de Jesus, amém. Todas as vezes em que nós passamos os nossos olhos em sistemas educacionais diferentes, quando nós olhamos o que está por trás de uma determinada abordagem em educação cristã ou não, sempre existe um para quê da educação. Se você pega, por exemplo, uma tradição bem iluminista, bem moderna, por autores como Rousseau e Kant, eles falavam de uma educação para a autonomia. Querem educar os alunos para eles se tornarem autônomos. Se você pega uma tradição mais socialista, comunista, fala da educação para a emancipação ou para a resistência. Você pega uma educação mais mercadológica, muito comum nos nossos dias, é uma educação para o mercado de trabalho. Uma educação muito científica, uma educação para ciência e tecnologia, e assim por diante. As instituições educacionais, elas sempre educam para alguma coisa. Nós não podemos ser ingênuos de pensar que na atividade educacional, seja ela informal nas nossas casas, seja ela formal em outros ambientes, como na igreja, ou em uma instituição de ensino médio, fundamental ou superior, existe uma filosofia por trás daquela educação, que nos mostra de onde nós partimos, quem é o objeto da educação e para onde nós queremos levá-lo. E na fé cristã e na educação cristã, isso não é diferente. Por algum tempo eu gostei muito de expor sobre discipulado e quis fazer uma investigação bíblica sobre discipulado. E sempre que a gente pensa em discipulado, a gente lembra do Novo Testamento. Mas a gente não para pensar que no Antigo Testamento, a ideia de um discipulado, de um ensino para a vida cristã, já estava presente sobre o tema da formação cristã, da educação cristã. Toda a Bíblia ela está recheada de elementos e ordenanças de Deus para que se eduque o povo da aliança, como o texto que nós acabamos de ler aqui. Vocês sabem que o Deuteronômio foi escrito por Moisés, é o último livro do qual forma um conjunto que a gente chama de Pentateuco, da pena de Moisés, em que, em especial no capítulo 31, quando nós lemos, ele já está no final do seu ministério e da sua vida. Ele já sabia que ele não entraria na terra prometida e ele então deixaria o povo com a liderança de Josué e com a lei. E então essa ordenança que ele dá aqui, depois de fazer uma reconstrução histórica do que Deus fez com o povo, nos primeiros 4 capítulos de Deuteronômio, depois de ler as condições da aliança, que nós podemos ler nos outros capítulos, as consequências dela, temos aqui a despedida de Moisés. E o que ele deixa para o povo, além da lei, é a ordenança de nós educarmos a todas as pessoas que estão diante de Deus. Nós aprendemos aqui, muito brevemente, o que estaria por trás de uma filosofia da educação cristã, o que está por trás de todos os nossos esforços, seja em uma igreja, seja em uma instituição de ensino cristã, de educar para Cristo, de ter uma educação e uma formação de um discípulo de Cristo, uma pedagogia cristã. Como nós fazemos aqui os nossos esforços educacionais em pregar, em ter uma escola dominical, em ter pequenos grupos. Para quê?
para o mercado de trabalho, para a autonomia, para a resistência. Eu resumiria a ideia do texto de que a educação cristã é para o temor do Senhor. Nós educamos homens, mulheres, crianças, estrangeiros para o temor. O texto aqui, que resume essa ideia, ele nos traz 4 lições sobre, ou 4 elementos envolvidos nessa educação para o temor. A Bíblia sempre deixou muito claro, principalmente, que o temor do Senhor é a sabedoria, o ponto de partida de qualquer projeto educacional. Temer ao Senhor, reverência e o diante de Deus, sendo educadas, é não só o princípio de uma vida sábia diante de Deus, ou seja, o ponto de partida da nossa educação, mas também o objetivo para onde nós queremos levar as pessoas. E aqui, Moisés, em uma sequência didática, ele mostra 4 elementos de educar para o temor de Deus. Que ele fala, eu quero que eles ouçam, eu quero que eles aprendam, que eles temam, e eu quero dividir isso num longo sermão, expondo cada um dos pontos. É como se fosse uma linha, um gradiente em que vai de simplesmente ouvir a mensagem, aprender o Senhor, a qual o conteúdo da final ele pudesse obedecer ao Senhor. Que inclusive na fé reformada, das mais antigas, em Agostinho, medievais, Calvino, Carey, é que nós cremos para entender. A teologia nada mais é do que fé em busca de compreensão, em busca de entendimento. Ou seja, nós ouvimos, cremos e entendemos mais a respeito do Senhor, como Isaías também coloca no capítulo 43, versículo 10. Então, o que eu gostaria de expor muito brevemente com vocês são esses 4 elementos. O primeiro, para que ouçam. Apesar das críticas que a gente tem hoje em dia de uma educação que alguns autores chamam de bancária, de você depositar conhecimento na mente das pessoas, não é possível ter nenhum processo educacional sem transmissão de conhecimento. As pessoas precisam ouvir a respeito do Senhor. Por isso a ênfase muito discursiva da fé cristã, principalmente a fé evangélica. Nós pregamos, nós anunciamos todo o desígnio de Deus, nós falamos mesmo e temos que insistir, crendo que a palavra de Deus não volta vazia. Então é necessário que as pessoas ouçam a respeito de Deus, a respeito das Escrituras. É preciso que elas estejam expostas a cada nova geração e também aos estrangeiros que estão no nosso meio. Isso é um detalhe do texto que é muito interessante, como que a educação cristã, a educação da aliança, ela é muito inclusiva. Muito antes de revolução de direitos femininos, nós temos Moisés falando que a educação tinha que ser acessível para crianças, mulheres e estrangeiros. Do ponto de vista do mundo antigo, eram 3 classes de pessoas absolutamente deixadas de lado. Mas aqui, junto com os homens, elas também ouviriam a palavra de Deus para que aprendessem, temessem ao Senhor e obedecessem. Então existe aqui uma necessidade que nós não podemos fugir. Em Deuteronômio, no capítulo 6, tem o famoso Shema de Deus, ou ouça, ó Israel. E aí vem uma propagação sobre Deus. Então, falar para que as pessoas ouçam é muito importante. A tradição oral. Nós não podemos deixar de falar, então, no nosso dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos filhos, para as pessoas que convivem conosco, sobre a fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas, além disso, não é só para as pessoas ouvirem, mas para elas aprenderem a respeito de Deus. O versículo 12 fala para reunir homens, mulheres e crianças estrangeiros, para que ouçam e aprendam. Ou seja, tem um para quê dessa transmissão. É necessário ensinar aos nossos filhos, aos estrangeiros e a cada nova geração para que eles conheçam o Senhor. Porque o temor do Senhor só vem com o conhecimento do Senhor. Não tem como nós temermos alguém, respeitarmos alguém, honrarmos e louvarmos alguém que nós não conhecemos. É por isso que muitas vezes nós temos uma espiritualidade brasileira que é tão irreverente a Deus, porque não conhecem quem eles estão diante, não sabem do que eles estão lidando, com quem eles estão lidando, porque não conhecem o Senhor.
No Salmo 25, no versículo 14, fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Observa que conhecimento e intimidade com o Senhor estão vinculados. Então, qualquer proposta de espiritualidade que quer te aproximar de Deus, quer te ter intimidade, mas sem conhecê-lo, sem ouvir a respeito dele, sem ler a respeito dele, é uma proposta falsa, porque a Bíblia fala que essa intimidade vem pelo conhecimento de Deus e da sua aliança. Então a gente não pode cair nesse sentimentalismo típico dos nossos dias, de que nós vamos conhecer e ter intimidade com o Senhor por uma experiência mística e muito espiritual, sem ortodoxia, porque é frio, morto ou engessado. A Bíblia não faz esse tipo de diferença. Ela fala que a intimidade do Senhor vem pelo conhecimento. Por isso, o mandato para as pessoas ouvirem, para elas aprenderem, para que elas possam temer. E aqui está o centro do texto. Como que o temor do Senhor é o princípio e o alvo de toda a educação. E às vezes a palavra temor não é muito bem compreendida entre nós, porque nós sempre pensamos que se trata de medo. Mas na verdade nós poderíamos substituir por uma reverência temente ou por uma admiração reverente, em que nós olhamos uma coisa que ao mesmo tempo nos afasta por ser grandiosa, mas nos aproxima por ser muito bela. Sabe a experiência que você teve quando você viu alguma coisa desse tipo, por exemplo, o mar? A primeira vez que você teve a oportunidade, por exemplo, de ver o mar ou um grande rio, em que era uma coisa imensa, muito bonita, aquilo te atraía, mas ao mesmo tempo aquilo te dava medo, porque você sabia que era uma força descontrolada, alguma coisa muito intenso. É mais ou menos o temor do Senhor, guardados as devidas proporções. Isso ilustra um pouco a relação de nós estarmos diante de alguém que é belo, é bom, é verdadeiro, satisfaz a nossa alma, cobre as nossas carências do nosso coração, mas também não é aquele Jesusinho, paz e amor em que a gente não respeita. Ele é santo, poderoso, não tolera o pecado, e isso nos traz, além de admiração, reverência. É isso que nós temos que inculcar no coração das nossas crianças, das pessoas que estão ao nosso redor. E no final ele termina dizendo para que obedeçam tudo que está nessa lei. Como todo processo no versículo 12, parte B, como todo processo de educação, nós não apenas transmitimos alguma coisa, nós não apenas ensinamos algo para alguém, mas nós também precisamos avaliar essa educação. E na fé cristã, os métodos avaliativos para a gente saber se alguém realmente aprendeu a temer o Senhor, é ver se ele obedece o Senhor. Porque alguém que diz que teme ao Senhor, que o ama, que tem intimidade, mas não obedece a sua palavra, não obedece os seus mandamentos, ele não conhece o Senhor. Ele não teme o Senhor. É como se o processo de verificação, a avaliação da educação cristã, fosse observar como nós estamos obedecendo o Senhor de maneira automática, habitual, natural. Como nós tiramos uma roupa e nos revestimos de Cristo. Quando Zaqueu olhou ao Senhor e encontrou com Jesus naquela ocasião em que o Evangelho narra, e Jesus falou, desce que nós vamos ter na sua casa hoje. E ele falou, Deus, se eu roubei, eu vou devolver, se eu furtei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, e ele vai falando uma série de retribuições que ele vai fazer. A lei, inclusive o Deuteronômio, tinha claro quais eram as retribuições que deveriam ser feitas em caso de abuso de poder. Mas Zaqueu fala de retribuições muito maiores. Então o Senhor Jesus disse, certamente chegou a salvação na sua casa. Porque ele estava obedecendo ao Senhor, obedecendo à lei. Era prova de que o seu coração, de maneira natural, não impositiva, não artificial, não farisaica, ele falou assim, é sinal que o Espírito Santo já está atuando na sua vida, no seu coração, que você está tendo prazer em obedecer ao Senhor. Portanto, meus irmãos, para nós terminarmos, 3 conclusões e aplicações muito práticas para mim e para você, que nós estamos envolvidos em processos educacionais. Você pensa, eu não sou professor, Pedro, é claro que é. Se você é mãe, se você é avó, se você é crente e evangeliza alguém, discipula outras pessoas, você está ensinando. Então, em primeiro lugar, não deixe de fazer a palavra de Deus ser ouvida. Não cesse de falar, seja oportuno ou não seja, fale a respeito da palavra de Deus. Pregue o evangelho, porque a promessa é que ela não voltará vazia. Mesmo nas crianças, quando nós conversamos com elas e parece que aquilo não faz muito sentido, fale.
Não cesse de falar, porque a promessa de Deus é que pelo poder do Espírito Santo essa palavra vai fazer morada no coração deles e no tempo correto isso vai frutificar. Não deixe de falar, as bocas precisam estar abertas. Em segundo lugar, não negocie o seu aprendizado sobre Deus, não negocie os seus conteúdos, não abra mão de aprender mais e mais sobre Deus, procurando um outro tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade muito cheia de experiências, uma espiritualidade muito cheia de métodos pragmáticos. Fuja disso e priorize conhecer o Senhor. Leia bons livros, gaste tempo nas Escrituras, venha às reuniões, procure ensinos bíblicos consistentes. Faça isso cada vez mais, em níveis cada vez mais profundos, porque a intimidade com o seu Deus depende do tanto que você o conhece. Em terceiro e último lugar, verifique a qualidade da educação que você recebeu e que você está transmitindo pela obediência. Verifique se as pessoas que estão te ouvindo ou você estão se tornando cada vez mais obedientes. Porque se você tem ensinado pessoas o evangelho, elas têm se tornado irreverentes, desobedientes, você não está ensinando o evangelho. Você está ensinando qualquer tipo de filosofia ou teologia pagã, ajudando as pessoas a terem raiva da igreja, raiva de Deus ou raiva dos crentes, e você não está contribuindo para formar Cristo, o caráter de Cristo no coração delas. Portanto, verifique a qualidade da educação que você está recebendo, que você está vivenciando e que você está transmitindo pelo tanto que você busca obedecer ao Senhor.